Se você não lembra, procariotos compactam seu material genético em nucleóides e existem diferentes níveis de compactação desse material genético. E o motivo de haver essa compactação é porque o material genético é muito grande e ele precisa ficar bem enxugadinho para poder caber dentro daquele espaço, daquele compartimento ao qual ele vai estar presente. Lembrando que o tamanho do material genético ele vai variar muito entre procariotos, entre eucariotos, entre procarioto e eucarioto e também até mesmo as árqueas, que também vão estar entrando aí dentro dos procariotos, uma vez que o material genético das árqueas eles tem um maior grau de semelhança com a eucária do que o da própria bactéria. Mas árqueas e bactérias pertencem ao mesmo superclado, que é o clado procarioto. Essas informações que eu já comecei aqui rasgando para vocês encontram nesse livro aqui maravilhoso, Biologia Molecular Básica, que para quem está me acompanhando, está vendo que a gente está destrinchando aqui esse livro para estudantes de nível superior e para estudantes que vão tentar seleções de mestrado que cai Biologia Molecular e até concurso público. Então, o livro, o material ele é muito extenso, seja qualquer livro que for, é muito extenso. Então, eu leio todo o capítulo e faço um compilado das informações mais relevantes que eu encontrei nesse capítulo e divulgo aqui para vocês na forma de uma aula expositiva, mas uma aula bem aprofundada sobre o assunto, porque eu, afinal, sou patricão e patricão aqui é foda nos níveis de informação. Então, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco acerca de genes de procariontes ou genes procariotos. Para você poder entender essa aula, você deve primeiro lembrar o que é um gene. Um gene é um segmento do DNA que tem a capacidade de transcrever uma molécula de RNA. Lembre, existem diferentes tipos de RNA. Tem o RNA transportador, que é o que transporta aminoácidos. Tem o RNA ribossômico, que é o RNA que forma o ribossomo no momento em que vai acontecer o processo de tradução. E tem o famosíssimo RNA mensageiro, ou melhor, né? Que leva aí a mensagem do núcleo para o citoplasma. Um detalhe importante é que nem todo RNA que é transcrito, ele sofre processo de tradução. O único material genético, o único tipo de RNA, ou melhor, que sofre o processo de transcrição e tradução é o RNA mensageiro. Patrick, por que é que tu está dizendo tudo isso pra gente? Porque como vai ser uma aula voltada para especificar particularidades do gene de procariotos, é necessário que esse conhecimento básico você tenha. Lembre também que o material genético ele é gigantesco e tem partes que codificam proteínas, codificam RNAs, e tem partes que não codificam nada, mas mesmo não codificando nada, são muito importantes para poder acontecer tanto a questão da própria compactação do material genético, porque as quilobases vão ficar ainda mais próximas umas das outras, possibilitando aí inclusive a ação de proteínas. E também é necessário que você saiba que o processo de transcrição é um processo de produção de RNA e tradução é o processo que de fato acontece a produção da proteína. Então lembre, existem regiões codificadoras e essas regiões codificadoras, dentro delas vão existir o que nós chamamos de sequências de regulação ou sequências reguladoras, que são sequências de nucleotídeos que têm funções primordiais para a produção de uma molécula de RNA. Nossa, Patrick, tu já começou a aula dizendo esse tanto de informação numa mera introdução? Sim, porque essa aula aqui eu não vou estar falando especificamente do que eu falei aqui. Essa aula aqui a gente vai falar do gene em si. Então, assim, é uma aula
que tem um nível de aprofundamento bem interessante, mas eu não vou estar falando sobre transcrição, tradução, sobre região codificadora, sequência de regulação. Isso eu vou estar falando em um outro lugar. A gente vai estar abordando tudo isso aqui hoje na questão de gene, ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, você gosta do meu canal, se inscreva, se caso não é inscrito, e deixe o seu like. O seu like é muito importante, velho, para poder o canal continuar crescendo aqui nessa plataforma que não tem aulas de ensino superior para biologia. As que tem é muito pouca. Tenta achar aqui no YouTube aulas de biologia molecular para ensino superior. Fora meu canal, eu não sei qual é o outro canal que tu vai encontrar. Então, deixe seu like e puxa a vinheta, Charles Darwin. Ok, então vamos aqui logo de fato, pegando essa imagem aí do livro, uma imagem que eu achei bem interessante. Essa imagem aqui é escaneada do livro, da página 59 aqui do livro. E essa imagem aqui traz muitas coisas interessantes que eu não encontrei procurando no Google. Traz aí um gene de um procarioto e traz nomenclaturas que você já provavelmente já viu em eucariotos, que também vai ter aqui em procariotos e vão ter funções semelhantes. Então, olha que legal. Como vocês já sabem, que eu já falei em aulas anteriores, o gene do material, o gene dos procariotos, eles são menores do que o eucarioto. Mas mesmo ele sendo menor em comparação ao eucarioto, ele é muito grande. Mas mesmo ele sendo muito grande, vão existir regiões codificadoras, como você vê aqui nessa imagem, que são regiões que de fato sofrem o processo de transcrição, e regiões reguladoras, que existem para poder ocorrer o processo de transcrição numa boa. Patricão, essas regiões reguladoras vão ser iguais ou vão estar mudando? Bom, se a gente estiver falando da mesma célula procarioto, ela vai ser igual. Mas se estiver fazendo uma relação de diversos tipos de procarioto, vai ser diferente. Agora, uma coisa que você deve entender é que, por mais que os procariotos sejam organismos simples, existe uma grande diversidade de material genético entre eles. O livro aqui coloca até uma informação importante que eu quero compartilhar com vocês. Olha só, o primeiro genoma procarioto a ser inteiramente sequenciado foi o da bactéria patogênica Haemophilus influenzae, em 1995. E o primeiro sequenciamento completo de um genoma de uma árquea foi o de Metamococcus janaci, espécie hoje denominada de Metacalcosus jananchi, concluído em 1996. Então, tem muita gente aqui que está vendo essa aula que eu acho que nem nasceu nessa época. Mas note que nessa época já era possível fazer aí, basicamente, o mapeamento desse material genético, saber a sequência. Isso acabou sendo importante naquela época, que imagine para hoje. Então, Patrick, quer dizer então que a região codificadora é a região que de fato vai sofrer um processo de transcrição, vai produzir aí o RNA. Esse RNA ele também pode sofrer algumas mudanças que nem acontece com o RNA de eucariotes. Não. E eu vou estar dizendo por que isso não vai acontecer. Segura aí essa informação. Então, olha só. Essa setinha aqui está apontando para esse gene. E esse gene, pessoal, ele vai ter esse sítio regulador distal, que ele é fundamental para poder acontecer o processo de codificação. E esse sítio regulador distal, ele vai ser, não é classificado, mas vão existir tipos desses sítios que vão, de fato, contribuir para que as enzimas que eu vou estar citando aqui façam aí a transcrição do material genético específico.
Olha só, eu tenho aqui o sítio regulador proximal. Note que tanto o proximal como o terminal, eles ficam adjacentes à região codificadora. Patrick, o que é que esse sítio regulador proximal promotor vai fazer? É onde se liga a RNA polimerase para poder iniciar o processo de transcrição. E essa região proximal promotora, ela fica ali perto do sítio regulador distal. Nossa, Patrick, então essas regiões de nucleotídeos aí são extremamente importantes, sim, porque essas regiões, elas não sofrem codificação, mas é nessas regiões que proteínas específicas, eu citei aqui a DNA polimerase, mas diversas outras proteínas e enzimas vão ser fundamentais para a ativação dessa região codificadora. Então eu tenho aí o sítio proximal, que tem a região promotora, que é onde vai estar se ligando a RNA polimerase. Eu tenho a região codificadora, que é a qual acontece a codificação do material genético, e eu tenho aqui no final a região reguladora ajustante, que também a gente pode estar chamando essa região de região terminal, que é onde acontece a dissociação da RNA polimerase. Então, ela começa, lembre que o sentido da transcrição é no sentido 5'3". Então ela vai estar começando numa região flaqueadora 5 e vai terminar numa região flaqueadora 3 para possibilitar o processo de transcrição e, consequentemente, o processo de produção de uma molécula de RNA que vai ser necessária para poder a formação de uma proteína a partir da sequência de aminoácidos. Nada disso aqui, para quem já estudou o assunto de eucariontes, é novidade. Mas existe aqui alguns pontos que eu quero destacar com relação ao gene de procariotos. Olha só, além disso, ainda podem existir elementos reguladores que são sítios de ligação de proteínas ativadoras. Foi o que eu falei agora há pouco, que vão estar tanto ali presentes no sítio regulador distal, como também podem estar presentes aí após o sítio de terminação, que vão ser fundamentais para poder acontecer a ativação e desativação de um processo de transcrição, ok? Olha só informações que eu considero importantíssimas acerca de genes procariotos. Todas essas informações eu retirei aqui do livro, eu parafraseei para ficar um pouco mais fácil para você poder entender. Olha só, o sequenciamento de centenas de genomas e milhares de genes revelou que a maioria dos genes procarióticos não apresenta introns. Introns, ou seja, a maioria do sequenciamento do material genético não tem introns. Lembre, introns são intrometidos. São partes do gene que não vão ser importantes para codificar uma proteína e são removidos no processo de splice. Essa informação ela é relevante porque se você pega algum livro de ensino médio, por exemplo, ele consta lá que organismos procariotos não sofrem processo de splicing. E como você pode perceber aqui, a maioria dos genes procariotos não apresenta splicing. Não tem introns e, consequentemente, não vai ter splicing. E o que é que isso quer dizer? Que existe ainda um encurtamento do material genético. E olha que interessante, e é colinear com os respectivos produtos. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, eu tenho uma sequência, você já deve ter visto lá em uma atividade, a sequência de bases nitrogenadas, que foi fundamental para sequenciar uma sequência de RNA primário e depois passou pelo splicing e produziu lá o RNA maduro, e esse RNA maduro serviu para produzir as proteínas. E geralmente quando você vai estudar o assunto e você vê a sequência de aminoácidos, você compara com aquela sequência de RNA maduro e você vê, beleza, só que tem um pequeno detalhe. O RNA que foi feito inicialmente não foi aquele. Ele passou por um processo de transcrição. Aqui no procarioto é um pouco diferente. Ele é colinear. Aquela mesma sequência que tem de nucleotídeo, que tem as suas bases concomitantemente,
é fundamental para a mesma sequência de aminoácidos que ela vai estar, fundamental não, né? Ela é equivalente à mesma sequência de aminoácidos que ela vai estar produzindo, que ela vai estar sequenciando. Justamente aí provando a questão de não ter introns, ou seja, aquela sequência bonitinha de nucleotídeos vai ser transcrita e, consequentemente, vai ser traduzida em uma sequência de aminoácidos específica à sequência nucleotídica do material genético. Cara, isso é ótimo, isso é lindo, é lindo, é lindo. O tamanho de um gene está vinculado ao número e à extensão das sequências nucleotídicas que compõem nas suas regiões reguladoras e a extensão codificadora. Pode parecer óbvio, mas o tamanho do material genético vai estar vinculado à questão da quantidades de regiões codificadoras que aquele material genético vai ter. Eu não lembro agora uma quantidade específica de proteínas ou de genes que uma bactéria pode produzir, mas é muita, muita mesmo. Mas em comparação a um eucarioto ainda é muito pouca. Beleza, outra informação que eu considero muito importante é o seguinte: muitos genes de procariotos são homólogos entre si e têm origem evolutiva comum. Patrick, esse negócio de homólogo, análogo, eu já ouvi isso em evolução. Eu tenho que ter um conhecimento de evolução básico para entender o que tu vai explicar agora? Na verdade, teria que ter. Porque você lembra que os organismos eles passaram para o processo de especiação. E essa especiação está ligado à questão de isolamento geográfico, mutação, seleção e o isolamento reprodutivo. Em nível de material genético, nós percebemos que também aconteceu algo semelhante para poder gerar essa diversidade de material genético que nós temos hoje. Mas eu estou falando de bactérias, de procariotos, ou melhor, beleza? Então, olha só aqui ao detalhe. Alguns autores consideram homólogos genes que têm pelo menos 30% de identidade em suas sequências ao longo de pelo menos 60% de sua extensão. Menos do que isso, consideramos que sejam espécies totalmente diferentes. Mais do que isso, é ainda mais parecido, costumamos dizer que seja uma cópia. Baseado nisso, eu quero terminar essa aula com informação bem interessante acerca de genes procariotos, que são alguns conceitos interessantes em comparação de genes de procariotos. Olha só, eu tenho aqui os genes parálogos. Para quem vai fazer uma prova, essa informação aqui é muito legal. Eu tenho aqui os genes parálogos. Eu tenho aqui um ancestral comum que sofreu o processo de duplicação e gerou cópias. Essas cópias aqui começaram a sofrer processos também de duplicação, só que olha só, a cópia 1, ela se conservou ao longo da evolução, com os mesmos genes do seu ancestral comum. Mas se você olhar aqui para o 2, ele sofreu um processo de divergência. Divergência ficou diferente. E olha só aqui como ele ficou diferente da cópia 1. Ou seja, os genes passaram a ter sequenciamentos diferentes. Então, o que é que eu posso considerar como um gene parálogo? Olha só, ocorre a questão da divergência de um ou mais genes e perdem a funcionalidade, mas não a homologia, ou seja, eles continuam descendendo de um mesmo ancestral comum, mas por conta dessa divergência apresentaram aí funcionalidades diferentes. E quando eu falo a questão de funcionalidade, eu falo a questão de produtos diferentes. Se sofreu uma divergência, vai passar a fazer proteínas diferentes. Então eu tenho aí genes parálogos. Outro tipo de gene é o que nós chamamos de genes ortólogos. Nesse gene aqui, ocorreu um processo de especiação e mesmo as espécies ficando ligeiramente diferentes, a sequência nucleotídica é similar e o produto também é similar. Não é igual, é similar. Então vai ter uma sequência parecida e vai ter uma similaridade de produto parecida. Quando isso acontece, eu digo que os genes são ortólogos.
ortólogos. Patrick, a proteína vai ser do mesmo? Vai ser a sequência do mesmo? Não, é similar. Então, lá no parálogo, nada é parecido, mas tem a origem, tem homologia. Aqui, além de ter a homologia, aqui os nucleotídeos vão ser alinhados de modos similares e vão gerar produtos similares. Ok? E por fim, eu tenho os genes xenólogos, que, de acordo com o material aqui, eu transcrevi e deixei para você do jeito mais fácil, é o seguinte: duas espécies podem adquirir de forma independente um mesmo gene a partir de eventos de transferência gênica horizontal da espécie de origem do gene. Então aqui o que você percebe que de modo independente essas espécies passam a ter o mesmo gene e esse gene ele vai estar produzindo basicamente o mesmo produto. Então note, enquanto nos genes xenólogos produzem o mesmo produto, lá no gene, só voltar aqui, no gene ortólogo, o produto vai ser semelhante, vai ser similar, não vai ser igual. E outra coisa interessante, aqui eu tenho no gene ortólogo e também no gene parálogo, o gene ancestral. Aqui não. Aqui na questão dos genes xenólogos, o que nós vemos é uma transferência genética horizontal. Ou seja, o grau de parentesco vai ser menor, mas apesar disso, a especiação vai fazer com que eles tenham genes semelhantes e vão gerar, ou melhor, iguais e vão gerar produtos também iguais. Bom, sobre a questão de genes de procariotos, essas são as informações que eu compilei para você que eu achei mais relevantes sobre o assunto, ok? Em breve eu vou estar gravando uma aula sobre genes de eucariotos, aí nessa daí é que a gente vai estar dando uma enfatizada maior na questão dessas diferenças de genes que acontecem. Lembre, eu não estou falando aqui a nível de cromatina e nem a nível de genoma, apenas a nível de gene, e eu considero que essas informações que eu passei aqui, de fato, são relevantes para vocês. Ok? Se você gostou dessa aula, desse momento aqui comigo, deixe seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, ok? Eu fico por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.